Fala pessoal, tudo tranquilo? Pessoal, então hoje eu tenho uma palavra para compartilhar com vocês. Será uma palavra um pouquinho longa, mas eu gostaria que você ficasse comigo até o final desse vídeo, que eu tenho certeza que Deus tem algo poderoso para entregar, para clarificar na sua mente. Tá? Muitas vezes no meio do vídeo você vai ser tentado a sair, mas fique até o final e pegue aquilo que fazer sentido para você, tá bem? Então, e para iniciar aqui esse breve estudo, essa breve reflexão, eu gostaria de ler no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1 em diante, que diz o seguinte, ó: No princípio, Deus criou os céus e a terra estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aqui que eu quero pegar, ó. E Deus disse: haja luz, e houve luz. Tá bem? Então, pessoal, nós sabemos, nós já escutamos isso e a ciência nos prova que a escuridão, na verdade, ela é a ausência de luz. Quem disse isso, eu até anotei aqui, quem disse isso foi Swami Patra. Ele disse, aí o texto, o estudo que ele coloca sobre isso é muito mais complexo, mais longo, mas basicamente ele diz que a escuridão é a ausência de luz. E Deus aqui no livro de Gênesis, né? Lá no início ele já disse isso. Lá no início ele já colocou que havia trevas sobre a face da terra e ele disse: haja luz. E o que é interessante de nós vermos aqui, que ainda o sol não havia sido criado, porque o sol, se vocês forem ler no livro de Gênesis, o sol e a lua, eles foram criados bem depois. Eles foram criados já no quarto dia. Se vocês forem ler no livro de Gênesis, né, no capítulo 14 em diante, ele vai falar isso. Então, que luz era essa? Que luz era essa que iluminou as trevas? É a luz do reino de Deus. Então eu até anotei há um tempo atrás uma reflexão sobre isso e eu vou estar pegando uns pontos que eu anotei aqui e estar compartilhando com vocês, tá bom? Então vamos lá. Todos os sistemas de leis, Constituição, todos os sistemas que nós conhecemos, seja capitalista, seja comunista, socialista, tudo aquilo que nós sabemos que são sistemas ideológicos ou sistemas de governo, eles trabalham em cima de leis, em cima de princípios, em cima de valores, ok? E dentro do reino espiritual não é diferente. Dentro do reino espiritual nós temos apenas dois reinos: reino das trevas e reino da luz. Não existe outro, não existe meio termo, não existe em cima do muro, né? Ou é trevas ou é luz. E o que me chama a atenção que o reino das trevas, ele é uma falsificação do reino da luz. Por quê? Vamos voltar lá no início. Então, assim, quando Satanás, que era Lúcifer, que era o anjo de luz, que ele lá na glória, ele resolve se rebelar contra o sistema de governo do eterno Deus Todo-Poderoso, ele se rebela e a palavra de Deus diz que ele traz consigo uma terça parte dos anjos. Ele consegue influenciar uma terça parte dos anjos, ou enganar, vamos assim dizer, porque ele enganou os anjos. A Bíblia é muito clara em relação a isso. Então, uma das artimanhas de Satanás, não nos dias de hoje, mas desde da sua queda, né, até um pouco antes da sua queda, um dos principais, vamos colocar assim, atributos dele, é ele saber enganar. Se ele enganou os anjos, uma terça parte dos anjos que estavam do lado de Deus, servindo a Deus, imagina como que ele não engana a humanidade, como que ele não engana as pessoas, como que ele não engana as pessoas que estão à mercê, estão sem buscar conhecimento, estão deixando a vida levar elas. E como que funcionou isso basicamente? Após Satanás ser banido do reino dos céus, porque a maldade nasceu dentro dele, como eu já falei, ele trouxe a terça parte dos anjos, ele levou consigo. A Bíblia diz que com sua cauda ele arrastou a terça parte dos anjos. E o que Satanás fez? Ele copiou o reino de Deus. Tudo aquilo que Deus, a maneira como Deus governa, ele tentou copiar, falsificar.
Satanás e seus demônios, ele atua por um sistema de governo, vamos colocar assim, chamado de dominação. Satanás, ele quer dominar as pessoas, ele quer dominar o ser humano através dos vícios, através do ódio, através da inveja, através de todos os sentimentos malignos, perversos e corruptos que muitas vezes o próprio ser humano já está levado a isso, segundo as suas tradições, segundo a sua cultura, segundo aquilo que ele aprendeu com seus familiares. Então, Satanás, ele consegue diagnosticar, ver na pessoa aonde mais ele pode atuar em cada pessoa através da dominação. E foi uma coisa que eu coloquei aqui, ó, aqui, olha só que interessante, ó. Satanás e seus demônios atuam pela dominação das pessoas através de vários enganos mentais, filosóficos, ideológicos e também no ambiente físico, sujeitando as pessoas a serem dominadas pelos vícios das drogas, seja maconha, cocaína, crack, são as drogas mais pesadas, vamos assim dizer, né? Mas também pela bebida alcoólica, cigarro e demais vícios, pela pornografia. Muitos hoje estão presos, por exemplo, na pornografia, presos pelo domínio da pornografia, ódio, mágoa e por aí vai, dezenas e milhares de dominações que domina a pessoa. Você pode ver, você que está me assistindo, que muitas vezes é dominado pela pornografia. E como que ele atua um exemplo na pornografia? Ele domina a pessoa, onde a pessoa ela busca um prazer rápido. E o que vai acontecer? Qual que é a consequência disso? Você que é dominado na pornografia, muitas vezes você é casado e é dominado na pornografia, você acha que sua esposa tem que fazer tudo aquilo que você vê lá no filme. Aí por isso, muitas vezes você tem um sentimento de traição, muitas vezes por isso que a pessoa trai, muitas vezes por isso que a pessoa se revolta contra o marido, contra a esposa, isso em ambos os sexos. Por quê? Satanás conseguiu dominar a pessoa através disso. Isso é um dos engodos e enganos das trevas, tá? E uma coisa assim que muito interessante nesse meu pequeno estudo, nessa reflexão que eu fiz, foi que às vezes a gente fica se questionando, mas por que as pessoas não conseguem ver isso? Eu, uma época, também não conseguia. Uma época, enquanto eu estava vivendo no vício, enquanto eu estava vivendo metido nas mais barbaridades, atos pecaminosos, eu achava que aquilo era normal, eu achava que aquilo ali era liberdade, eu achava que eu era dono dos meus próprios atos, mas Jesus, ele disse totalmente ao contrário, que se você é dominado pelo pecado, você é escravo do pecado. Então, preste muita atenção naquilo que você está se entregando, porque se você está dizendo que você é livre, mas você não consegue ficar sem sua maconha, não consegue ficar sem a pornografia, não consegue ficar sem mentir, realmente você não é livre, você está preso a isso. Aí você vai, não, mas na hora que eu quiser parar, eu paro. Não para. Sabe o que o louco faz? Se a gente fala louco, né? O cara que é da vida louca. Não, eu vou dar um tempo. Não, sem Deus você não consegue, não adianta. E se você conseguir, o que isso também tem a ver com a salvação? Não tem nada a ver, porque a salvação, ela não é pelos meus méritos. Não é porque eu deixei um vício, não é porque eu deixei de fazer algo que eu vou ser salvo. Não, a salvação ela é única e exclusivamente pela fé em Jesus Cristo. Mas então por que eu estou falando tudo isso? Porque essas dominações vão impedir o seu coração de se entregar a Jesus. Sabe por quê? Porque muitas vezes está queimando no seu coração. Está queimando aí dentro do seu coração. Não, eu vou buscar Deus. O dia que eu parar, o dia que eu largar esse vício. Você acha que Satanás vai te largar? Você acha que os demônios vão deixar você largar isso? Não vai. Então o que Jesus diz para você hoje, agora, se você está assistindo nesse momento? Não espere você abandonar tudo isso para vir para o reino da luz. Venha para o reino da luz. Venha para a igreja. Venha para Jesus. Que aí sim ele vai clarificar o seu coração
vai conseguir iluminar as trevas que há em ti e você vai conseguir se libertar com a ajuda dele. E eu digo para você, você muitas vezes sozinho, às vezes não vai conseguir. A gente precisa ter pessoas, estar em um ambiente favorável a essas mudanças. E qual que é o ambiente favorável para essas mudanças? É a igreja. É a igreja. E eu quero deixar aqui no meio desse vídeo aqui um convite para você que está me ouvindo. Venha fazer parte da Igreja Cristã Presbiteriana Shalom. Ah, você vai falar de igreja agora? Claro que eu vou! Vocês sabem do que a igreja fez na minha vida. Muitos de vocês hoje vê a gente aqui, vê os vídeos, a gente pregando, mas o que a igreja fez na minha vida, o que Jesus fez na minha vida através da instituição, da igreja Cristã Presbiteriana Shalom na minha vida, eu não tenho como agradecer. Não tem como eu agradecer tudo aquilo que foi feito através da igreja na minha vida. Então a gente precisa sim realmente cair na real. Fala, não, peraí, o que está acontecendo? O cara era um perdido, o cara era isso, o cara era aquilo. Como que ele conseguiu? Eu busquei um ambiente favorável a essa mudança, que é a igreja, não existe outro. Ou você acha que eu ia mudar? Você acha que eu ia largar das drogas? Você acha que eu ia largar da cachaçada, da mulherada, do vício, no bar? Com aquelas mesmas amizades? A Bíblia é muito clara. A Bíblia é muito fácil de ser entendida. Que ela diz o seguinte, ó: as más companhias corrompem os bons costumes. Já dizia os antigos, me diga quem tu andas que eu direi quem tu és. Então, ou seja, não adianta eu querer ser luz e andar nas trevas. Não adianta. Eu preciso deixar a luz iluminar o meu coração. E o que eu estava falando aqui, que eu acabei que fui para outro lado, mas o que é mais interessante, que é o quê? Muitas pessoas que estão nas trevas, elas não acham que estão nas trevas, elas acham que estão bem, mas eu entendi isso clarificou na minha mente, que antes eu ficava mais peixe, por que a pessoa não ouve? Poxa, por que a pessoa não ouve, não entende isso? É realmente porque ela está cega, justamente porque ela está nas trevas. Então ela não consegue enxergar, ela está perdida. E qual que é uma das coisas que, infelizmente, mantém as pessoas dessa forma? Cara, você está vendo que você está perdido. Você está vendo que você está sem direção. Você está vendo que você não sabe o que você vai fazer. Só que qual que é o problema? Dentro de você está vendo tudo isso, está testificando o que eu estou te falando. Só que para as pessoas, para os seus amigos, para os seus pais, para sua esposa, para o seu líder espiritual, sei lá, você fala que está tudo bem. Você acha que não, eu sei o que eu estou seguindo, mas lá no fundo você sabe que você está sem rumo. Você sabe que você está vivendo uma vida sem propósito. E isso é triste. Ah, né? O que você tem a ver? Não tem nada a ver com a sua vida. Mas eu estou aqui como instrumento, como uma ferramenta de Deus, para clarificar, para tentar colocar essa luz diante dos seus olhos e que você permita que ela entre no seu coração. A única pessoa que pode permitir a luz entrar ou também trancar as portas é você. Jesus, a Bíblia diz que ele bate a porta do nosso coração. Jesus é a luz. Lembra lá que eu falei lá em Gênesis? Não existia sol ainda. Foi criado no quarto dia o sol, a lua, as estrelas. E como que havia luz já no primeiro dia? Jesus é a luz. Jesus é a luz que ilumina todo o universo, que ilumina toda a escuridão. Se um dia o sol explodir, se toporar com tudo, Jesus vai estar lá, Jesus vai iluminar. Tanto é que na Nova Jerusalém, que Deus tem preparado para nós, não vai existir sol. Ixi, já está viajando, é real. Jesus, o trono de Deus, vai ser o que vai iluminar tudo. Isso é maravilhoso. Isso é algo poderosíssimo. Poderosíssimo. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14, ele fala algo muito interessante. Olha só, vou ler para vocês aqui, deixa eu pegar minha Bíblia aqui. E não fiquem maravilhados, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Oi. Olha só que loucura isso aqui. O próprio Satanás, ele se disfarça de anjo de luz, ou seja, ele quer imitar o reino de Deus, o sistema do reino de Deus. Mas como eu falei antes,
Porém, Satanás ele usa qual que é ele quer imitar o sistema do reino de Deus, mas qual que é o sistema que ele usa, qual que é o mecanismo que ele usa? É a dominação. Ele quer dominar as pessoas de acordo com as suas próprias concupiscências. O que é concupiscências, né? São os desejos da nossa carne. Então, para cada pessoa, todos nós, eu não estou falando eu também, todos nós temos desejos pecaminosos dentro da nossa carne. Então, Satanás ele usa esses desejos para tentar nos dominar. Quem já encontrou a luz de Jesus, quem busca o reino de Deus, quem busca o Espírito Santo, tem a ajuda de Deus para que se afaste dessas dominações, se liberte dessas amarras e viva uma vida de liberdade. Agora, quem está em trevas, em densas trevas e não consegue enxergar isso, está preso nessas dominações, presos nesses pecados, esses vícios, etc e tal, e não consegue enxergar, acha que está tudo bem, acha que está tranquilo. Pergunto para você no dia de hoje, responde para você, tá tudo bem? Seja sincero, seja verdadeiro com você mesmo, não é comigo, você não deve nada para mim não. Explicação para mim, você não deve explicação para mim, você não deve explicação para pastor, você não deve explicação para ninguém. Você vai dar conta para Deus. Para Deus. Agora é claro, para as pessoas da sua confiança, eu tenho pessoas da minha confiança. Primeiramente é o Espírito Santo. Segundo é minha esposa. Terceiro, vamos colocar assim, meus pais, coisa e tal, né? Meu avô, minha mãe, meu pai. E em quarto lugar, em pessoas, está a minha pastora, a pastora Kátia. Eu chego e abro meu coração para ela, pastora, tá difícil nesse lado, meu filho, vem cá, a Bíblia diz isso, isso, isso. Age dessa forma, vai por aqui. O que eu vou lá e faço? Faço aquilo que ela me instruiu na palavra. Porque eu fui buscar um conselho. Então, se você está precisando ser aconselhado dentro da palavra, busque um líder espiritual de Deus que está dentro da palavra. Não vá buscar falsos líderes que estão transfigurados em anjos de luz. O reino de Deus, ele é estabelecido através do governalismo. Governalismo. E esse sistema de governo de Deus, ele tem dois pilares, que é o serviço e o amor. Então, como que eu governo na face da terra? Servindo as pessoas. É o que Jesus instruiu no livro de Marcos, capítulo 10, do versículo 42 ao 45. Que eu devo servir as pessoas se eu quiser ter autoridade e tal. Então, o serviço é o primeiro pilar do governo de Deus na terra. E o segundo pilar é o amor. Eu devo amar primeiramente a Deus, amar ao próximo como a mim mesmo. Então, ou seja, eu amo a Deus, amo a mim mesmo e amo o próximo. Só que hoje em dia o amor ele está deturpado. As pessoas acham que amar é você não falar a verdade, mas sendo que é o contrário. Eu vou ler para vocês aqui Provérbios, capítulo 27, versículo 5 em diante, diz o seguinte, ó: melhor é a repreensão aberta do que o amor encoberto. Ou seja, melhor repreensão aberta do que o amor encoberto. Então, se eu vou lá e te falo uma verdade, te repreendo, muitas vezes a repreensão ela não, na hora não é legal, mas eu te falo uma verdade bíblica dentro da palavra de Deus, eu estou dizendo para você que eu te amo. Aí ele diz assim, as feridas de um amigo são fiéis, olha só, mas os beijos do inimigo são enganosos. Olha que interessante isso aqui. O que adianta eu dizer que te amo se eu tô vendo que você tá no erro, você tá na falha, você tá sujeito a perder sua família, perder seu emprego, se arrebentar na vida e dizer, não, tá tudo bem, segue teu caminho. Porque existe uma palavra hoje em dia, pessoal, que existe uma palavra assim que infelizmente tem impedido as pessoas até mesmo de pregar a palavra, de falar a verdade, que é tolerância. Não, você tem que tolerar a minha religião. Você não pode ser intolerante. É claro que eu não devo jamais rejeitar as pessoas. Só que eu tenho que falar a verdade dentro da palavra. Se aquilo que eu falo, eu vou pegar aqui, eu pego a palavra
leio a palavra e falo para você. E você acha que isso é intolerância? Não está partindo de mim. É aqui, ó. Vai falar com Deus. Por que você não fala? Deus, mas ó, a tua palavra diz isso e aquilo. Entende? Por isso que hoje em dia muitas pessoas, não sei se vocês já ouviram isso, querem mudar a Bíblia. Não, que a Bíblia é um livro retrógrado, dos famosos. Sai daí, meu irmão. A Bíblia tem funcionado há mais de 2000 anos. Que mais de 2000 anos? Antes do Evangelho, a Bíblia é ensinamentos milenares. O Velho Testamento foi escrito, o Antigo Testamento foi escrito há mais de 4.000 anos, 5.000 anos. Vai só dizer que, ei, até hoje funciona e vai funcionar até a eternidade. A palavra de Deus não vai passar. Então o que eu quero deixar para vocês aqui? O reino das trevas, ele atua através da dominação, e os pilares que ele usa é a escravidão. Ele escraviza a pessoa no pecado, no engano, nas drogas, e aí vai. Agora o reino da luz, o reino de Jesus, é o governalismo. Jesus, ele nos chama, ele me chama, ele te chama para governar na face da terra, não dominar. A gente não está aqui para dominar, mas para governar através do serviço e do amor. Então Deus quer que a gente governe servindo as pessoas e amando elas em verdade, falando a verdade, tá bom? Então essa palavra eu tenho para compartilhar com todos vocês. Que Deus continue abençoando a vida de todos, em nome de Jesus.